queimei a estátua. Digo isso sem rodeios porque a única verdade que me abriu caminho nos dias que se seguiram foi a franqueza. Segurei o isqueiro com as mãos trêmulas, aproximei a chama e vi o material ceder, a borda da túnica derreter, um fio de fumaça subir, um cheiro estranho. Não era só cheiro de plástico queimando, havia ali memórias pegando fogo junto com a figura. Naquele instante, senti um alívio cortante, como se uma tensão antiga tivesse se rompido. Em seguida veio o silêncio que se instala depois de um ato que sabemos que não deveria ter sido cometido. O eco do próprio gesto dentro da cabeça. Não vou me esconder atrás de palavras bonitas. Fiz aquilo por impulso, por uma mistura de cansaço espiritual e um orgulho mal colocado. Não foi uma ação pensada numa tese teológica. Foi um momento em que minhas mãos obedeceram a uma ferida que eu vinha adiando tratar. E por mais que eu tente explicar as motivações, nenhuma justificativa apaga o dano. Havia naquela estátua, de Nossa Senhora, imagem querida por muitos da comunidade, rostos, histórias, promessas feitas em silêncio. Tudo isso se tornou pó nas minhas mãos. Quando as cinzas esfriaram e eu apaguei os restos com água no balde da sacristia, percebi que não havia volta. Saí dali com o gosto de metal na boca e a roupa com um cheiro que não saía. Olhares cruzaram comigo no corredor da igreja como lâminas finas. Uns não sabiam o que aconteceu, outros já cochichavam. Mensagens começaram a pipocar no meu telefone. Havia de tudo: raiva, dor, pedidos de explicação, acusações, orações. Algumas pessoas não vieram mais à celebração do domingo seguinte. A distância foi a reação mais dolorosa, não a ira explícita, mas o recuo. Aqueles que antes me cumprimentavam com um abraço, agora cruzavam a rua ou desviavam o olhar. Na noite seguinte, deitei no quarto do pastoreio e contei as horas, cada uma pesada como um tijolo. O "e se" apareceu, primeiro sussurrado, depois insistente. E se eu estiver errado? E se eu não compreendia adequadamente o que representava para tanta gente? E se o meu gesto não espiava nada, mas apenas multiplicava dores? Foram perguntas que me arrancaram do sono e me empurraram para a luz azul do celular, vasculhando artigos, opiniões, textos de teologia, até mesmo mensagens antigas que eu trocara com colegas. Li coisas que me confortaram e outras que me envergonharam ainda mais. A internet dá muitos diagnósticos, mas nenhum consolo para quem precisa de perdão. Na manhã seguinte, pedi para falar com o padre da paróquia vizinha. Não foi por estratégia, foi por necessidade. Havia em mim uma urgência quase física de colocar a confissão em palavras humanas, diante de quem servia a um altar diferente do meu. Cheguei à sacristia com os sapatos cheios de poeira e a cabeça ainda fervilhando. O padre me recebeu com um olhar que não perguntou nada, e ao mesmo tempo abria espaço para tudo. Sentamos numa mesa pequena, 2 cafés esfriando, e eu disse o que precisava dizer. Não inventei história. Contei o formato do meu impulso, a cena do fogo, o alívio e a culpa. Ele não minimizou nem me condenou com fúria. Falou de responsabilidade, do peso da autoridade mal empregada e da necessidade de reparação concreta. Não se trata apenas de reconstruir um objeto, ele disse pausadamente. Trata-se de recompor laços. Palavras simples, mas pesadas. Ele propôs passos. Primeiro, um pedido de perdão sincero àqueles diretamente atingidos. Segundo, um gesto público de reparação, nem como espetáculo, mas como reconhecimento. Terceiro, assumir consequências que trouxessem restauração material e prática. Antes que eu possa argumentar qualquer justificativa, ele acrescentou algo que me pegou de surpresa. O perdão depende de quem o concede. Você pode pedir, pode fazer o que for possível, mas haverá corações que demorarão a confiar novamente. Isso é parte do processo. Saí daquele encontro com um nó mais suave, porém sem ilusão. A culpa havia sido reconhecida, e com isso já não era só minha para carregar. Havia outros a quem afetara. Precisava ouvir pessoas. Então comecei a procurar. Primeiro as mais óbvias. Dona Teresa, que varria o pátio todas as manhãs, Pedro, que coordenava os jovens, a mãe Rosa, que sempre trouxe bolos para as reuniões, e o menino Lucas,
que vinha às atividades da catequese com uma curiosidade que me envergonhava por ter ferido. Cada conversa foi um espelho, no qual vi fragmentos do meu erro refletidos de formas inesperadas. Dona Teresa recebeu-me na porta da cozinha da igreja com um avental ainda por cima da roupa. O rosto dela, marcado por anos de cuidado, não se transformou em raiva aberta. Havia cansaço e uma pergunta não formulada. Eu sei que a senhora tem raiva de mim, falei. Ela ficou quieta um tempo. Não é só raiva, padre, disse ela, porque sabia que meu espaço clerical me tornara dono desta confissão. É perda. E começou a contar pequenas coisas. Senhoras que vinham acender velas para lembrar filhos que faleceram. Uma senhora que prometera voltar a rezar se a imagem trouxesse consolo. Enquanto falava, percebi que a estátua não era só objeto. Era plataforma de narrativas humanas que eu havia interrompido. Pedro veio com a testa franzida. Ele me deu a possibilidade do silêncio primeiro, e isso me custou mais que qualquer acusação. Quando finalmente falou, usou palavras diretas, duras na forma, mas cheias de preocupação. Você deixou a gente sem referência. Não é só a imagem. É o gesto de alguém que deveria proteger o espaço e acabou destruindo aquilo que outros construíram. Tinha raiva, sim, mas também medo de que aquilo rompesse um trabalho de tantos anos entre os jovens. Pedro é de falar com a voz medida. Ele mencionou que alguns adolescentes se sentiram censurados, outros aliviados, e que haviam debates acalorados nos grupos de família. Vi ali o impacto plural do que eu fiz. Para alguns era símbolo a ser demolido, para outros, perda afetiva. A mãe Rosa entrou abraçando o filho com força na hora em que eu estava saindo. O menino, Lucas, me olhou com a seriedade de quem entende mais do que nós supomos. Ele me deu um desenho que havia feito. Uma igreja com muitas portas e no centro uma árvore com luzinhas penduradas. É a igreja de todo mundo, né? Disse ele. Aquelas palavras, simples, me derrubaram mais que qualquer repreensão. Porque havia ali a imagem da comunidade que eu ajudara a ferir, e um menino me ensinando que uma igreja é espaço plural, com portas que se abrem para histórias diferentes. Enquanto os dias passavam, comecei a agir conforme o conselho. Fiz um pedido público, não como justificativa, mas como reconhecimento. Na missa dominical, respirei e falei. Não escondi o que havia feito. Não criei eufemismos. Confessei diante da Assembleia que em um momento de fraqueza e zelo mal colocado, havia destruído uma figura que muitos consideravam querida. Pedi perdão. Senti o choque nas cadeiras. Ouvi o som de quem não sabia onde colocar as palavras. Alguns deixaram a nave, outros permaneceram em silêncio. Um braço me tocou no ombro. Foi Dona Teresa. A reação visível foi mista, e eu entendi que o pedido era apenas o primeiro tijolo de uma construção longa. A proposta de reparação começou a ganhar forma de práticas. Propus substituir a imagem, sim, mas não somente isso. Propus um conjunto de ações que articulassem escuta e serviço. Seria necessário reconstruir em termos materiais, mas também socialmente. Propus um mutirão para a limpeza da igreja, oficinas de convivência interconfessional, um programa de apoio a famílias em vulnerabilidade que a paróquia poderia coordenar junto com outras instituições. Coloquei-me à disposição para coordenar, não como gesto de autopromoção, mas como forma de traduzir arrependimento em obras. A aceitação dessas propostas foi morosa. Ninguém disse sim de imediato. E tudo bem, não era esperado. Ao mesmo tempo, começaram a surgir pequenos sinais que a comunidade chamou de estranho. Alguns relatos se multiplicaram. Uma senhora disse que sentiu cheiro de incenso no corredor onde ninguém havia passado. Outra contou que, ao acender uma vela na capela, percebeu uma luminosidade mais intensa por alguns segundos. Um jovem falou que, na recepção, encontrou um bilhete anônimo. Perdão é trabalho. Vamos recomeçar. Essas narrativas circularam entre os punhos fechados das conversas e aos poucos foram costurando uma rede de atenção. Não transformei isso em prova de nada. Pensei na necessidade de discernir. Aquilo poderia ser fruto da memória coletiva, de expectativas e do desejo por sinalização de reconciliação. Registrei tudo na minha mente com cautela e respeito pela pluralidade de interpretações.
decidi fazer algo simples naquela semana. Coloquei, sem aviso, uma cesta na entrada da igreja com pequenos bilhetes e lápis de cor. Não para permanecer oculto, mas para criar um espaço onde as pessoas pudessem depositar histórias. Pedi a quem quisesse escrever algo sobre o que a imagem representava para si. No primeiro dia, havia poucos recados. Uma frase, um desenho infantil, a lembrança de uma promessa. No segundo dia, encontrei um bilhete amassado que dizia: "Minha mãe rezou aqui quando precisei. Obrigada." Não sei se meus olhos arderam mais por culpa ou por ternura. Em todo caso, algo mudou. As pessoas começaram a voltar ao gesto de escrever, e com isso começaram a dialogar de forma mais humana. Não faltaram vozes que qualificaram meu ato como intolerância, que defendiam que um líder não pode agir sobre a fé alheia desta forma. E tinham razão. Eu ouvi essas vozes, porque ouvir é parte da reparação. Houveram também aqueles que afirmaram que o episódio era sinal de fim de ciclo, de libertação de práticas que, segundo eles, prendiam. Entre esses extremos havia uma maioria que procurava um caminho de conciliação. Vi mães trazendo crianças, idosos pedindo para ajudar na limpeza, jovens oferecendo-se para coordenar novas ações. A comunidade, ferida, começou a procurar meios práticos de reconstrução. Num encontro que organizei com alguns líderes, inclusive com representantes de outras tradições, falamos de passos concretos. O padre que me acolheu no começo sentou-se naquela mesa novamente. Trazia consigo uma paciência que me parecia difícil de corresponder. Propusemos uma vigília de oração, não como espetáculo, mas como espaço para escuta e pedido de perdão. Conversamos sobre limites. A vigília não seria lugar para acusações públicas nem para provar nada. Seria simplesmente um encontro em que cada um poderia trazer sua dor, sua lembrança e sua esperança. Havia consenso de que nenhum milagre poderia ser exigido, que o que viria importava mais pelas pessoas transformadas do que por qualquer fenômeno extraordinário. Enquanto nos organizávamos, pesquisas e preparativos logísticos ocupavam meus dias. Comprar uma nova imagem? Sim, talvez, mas apenas depois de consenso. Coordenar mutirões, estabelecer um grupo de escuta para aqueles que se sentiam feridos. As palavras reparação e escuta ecoavam nos corredores da secretaria. Entendi que reparar era muito mais demorado que destruir. Destruir levou 1 minuto. Reparar exigiria meses, talvez anos, de trabalho silencioso. Ao mesmo tempo, minha vida pessoal desabava em pequenos estilhaços. Amigos que antes me acompanhavam começaram a se afastar. Alguns me privaram de encontros, não por vingança, mas por necessidade de reflexão. Em uma noite, acordei com uma sensação de vazio tão grande que parecia atravessar a parede. Fui até a capela, sentei no primeiro banco e falei com Deus como nunca antes, com palavras simples, pedindo força para me responsabilizar. Não pedi consolo imediato, pedi disposição para a longa jornada da reparação. Aquela oração foi apenas um gesto de início, mas foi honesto. Houve também reações inesperadas. Uma senhorinha que vinha apenas aos domingos deixou na porta da secretaria um prato de bolinhos com um bilhete. Não aprovo o que foi feito, mas sei que reconhecer é difícil. Cuide do que é seu agora. Outras pessoas foram mais diretas. Um grupo na sala paroquial discutia em termos rudes, e eu ouvi o que me chamava a atenção: palavras duras, medo de perda, a tentativa de colocar em ordem o que parecia caótico. Cada comentário me ensinava algo sobre o estrago e sobre o caminho. O menino Lucas continuava vindo às atividades com seu desenho guardado no bolso. Um dia, apareceu com a mão suja de carvão, porque tinha passado a tarde desenhando, explicou, e queria que eu visse. Ver a leveza das mãos dele me fez lembrar que eu não era, e jamais seria, justificador do mundo. Sou humano, errado, convocado a aprender. A reparação, então, ganhou um rosto concreto. Crianças que precisavam de atividades, famílias na fila do auxílio, idosos que reclamavam da solidão. Transformei a angústia em planejamento prático, oficinas mensais de escuta, distribuição de cestas básicas em parceria com a comunidade e encontros de convivência que não teriam conteúdo doutrinário único, mas seriam espaços de trocas. Houve quem interpretasse os pequenos sinais, o bilhete anônimo, a vela deixada no corredor, o cheiro de incenso em horas vazias, como sobrenaturais. Para mim,
Cada relato era uma chamada para cuidado pastoral. Em conversas com o padre, colocamos uma nota de prudência: não transformar relatos subjetivos em prova científica, e, ao mesmo tempo, não reduzir a experiência humana a explicações unívocas. Dissemos o que era necessário: escutar, acolher, não espetacularizar. Alguns na comunidade queriam que chamássemos atenção para aquilo como sinal, outros pediam silêncio. Mantivemos uma postura de respeito à multiplicidade. Para alguns foi consolo, para outros coincidência. O que importa é o que faremos a partir daqui, lembrou o padre. Meu sono, quando veio, foi interrompido por imagens de rostos que eu havia magoado. Havia noites em que deixava a igreja às 3 da manhã, caminhava pelo pátio e assistia às velas nos pequenos altares improvisados aos pés da capela. Às vezes encontrava um bilhete esquecido, uma flor murcha, uma mão que havia tocado as paredes à procura de algo que restituísse lembrança. Essas pequenas coisas me ensinaram a humildade do trabalho lento. Percebi também que a reparação poderia tomar formas que eu não previa. Um jovem me pediu para coordenar um ciclo de palestras sobre convivência religiosa. Outro ofereceu-se para conduzir atividades com crianças. Pessoas começaram a mostrar disposição em transformar a dor em construção. Um dia, ao limpar o depósito onde havia guardado as sobras da estátua que um funcionário trouxera para lá, encontrei entre restos e pó um pedaço da base com marcas de mãos pequenas, talvez das visitas de crianças que apoiaram a mãozinha na base enquanto rezavam. Coloquei aquilo numa caixa e escrevi uma nota: memória. Não sei o que faríamos com aquele fragmento, mas senti que preservar o que restou também era forma de reparação, não para ostentar, mas para lembrar que nossas ações têm consequências que atravessam gerações. A preparação para uma vigília começou a tomar forma mais concreta. Convidei a comunidade a participar, não para testemunhar fenômenos, mas para compartilhar dores e recomeços. A vigília seria um espaço de confissões e escuta, com a presença do padre e de líderes ecumênicos. Pedi que não fosse um palanque de acusações, mas um encontro de mão estendida. Alguns aceitaram com relutância, outros com esperança. Houve reuniões nos dias que antecederam, definir logística, questões de segurança, mesas de escuta ao redor do templo e um roteiro mínimo para que ninguém se sentisse exposto. O medo de que aquilo se transformasse em espetáculo existia e era real. Eu sentia-o, e por isso buscava limites claros. Enquanto os preparativos avançavam, senti também o peso da exposição. Repentinamente, velhos adversários usavam o episódio como munição para agendas que não tinham a ver com a nossa comunidade. As redes sociais, sempre prontas a simplificar, criavam narrativas que misturavam verdades e distorções. Recebi mensagens carregadas de ódio anônimo, outras de apoio. Tudo era intenso. Em momentos assim, convenci-me de que a única defesa era a transparência e a ação consistente. Palavras sem obras não bastavam, gestos isolados também não. Era preciso um comprometimento de longo prazo. Numa tarde chuvosa, encontrei Pedro e Dona Teresa organizando caixinhas com material para distribuir às famílias mais vulneráveis. Não queremos que pareça caridade pontual, disse Pedro. Queremos que isso se mantenha. Vi ali o início do que poderia ser algo real, e senti que, apesar do erro, algo estava nascendo. Não um milagre estampado, mas um trabalho nascido da confissão. Talvez este fosse o ponto menos evidente para quem preferia narrativas simplistas, que do meu erro poderia emergir uma oportunidade para reparar, ouvir e servir de verdade. Mas ainda havia resistências. Em uma reunião mais ampla, uma senhora ergueu a voz e falou com firmeza. Não basta trocar a imagem, não basta pedir perdão uma vez. Tinha razão. O que fizera não se consertava com cerimônias. Era necessário um caminho de confiança, e confiança se reconstrói com consistência, com presença, com escuta e com resultados tangíveis. Por isso insisti para que os projetos tivessem responsáveis, prazos e avaliações honestas. Não era para mostrar produtividade, era para que a reparação fosse real e não mera retórica. No penúltimo dia antes da vigília, senti a comunidade dividir-se entre esperança e ceticismo.
Havia quem acreditasse que algo significativo poderia acontecer naquela noite, e havia quem temesse que a vigília servisse apenas para manipular emoções. Eu mesmo oscilava entre a expectativa por um recomeço e o medo de que tudo desandasse. Ao pôr fim aos preparativos, o padre me chamou à sacristia. Havia em seu olhar uma mistura de seriedade e compaixão. Lembre-se, disse ele, vocês não estão ali para provar nada. Estão ali para escutar e serem escutados. A verdadeira transformação raramente vem com iluminação artificial, vem com faces que se voltam umas para as outras. Guardei aquilo. Na noite que antecedeu o encontro, fui à capela sozinho. Acendi uma vela e escrevi, num caderno que trouxe comigo, uma carta que nunca publiquei. Dizia ali o que talvez eu só pudesse admitir por escrito, que havia medo de não ser perdoado, que me via às vezes como um instrumento sem coordenação, que desejava mais que qualquer coisa reparar não apenas objetos, mas histórias. Dobrei a folha e deixei-a numa gaveta da sacristia, com a esperança de que um dia fosse lida por alguém que entendesse o caminho longo da reparação. Na manhã que veio depois, entre limpadores e voluntários, senti o movimento se transformar em verdadeira mobilização. Havia cestas sendo montadas, espaços para escuta armados, mesas organizadas com cuidados. O clima oscilava entre tensão e leveza contida, olhares trocados mais pela responsabilidade de não errar novamente do que por normalidade. Ali, percebi que o que eu desencadeei não era uma narrativa individual, mas um processo comunitário. E no centro desse processo, eu permanecia como figura que precisava reconquistar credibilidade, não por mérito próprio, mas pelo trabalho que estaria disposto a realizar. Foi nesse ponto, enquanto empilhávamos velas e ajeitávamos cadeiras, enquanto as pessoas chegavam e enquanto o padre coordenava os últimos detalhes, que recebi uma mensagem de texto curta e enigmática. Vem ver a capela agora. Era de uma das voluntárias que ajudava na noite. Fui até lá, pensando em preparar palavras. Ao abrir a porta, senti primeiro o cheiro. Não era exclusivamente incenso. Havia um aroma que lembrava ervas e bolos, algo caseiro e acolhedor. As luzes estavam baixas. No altar, alguém deixara pequenas velas acesas, e sobre o restante do espaço onde antes ficara a estátua, havia um círculo de flores simples. Em frente, uma folha com desenhos de crianças e a frase escrita por mãos pequenas: para todos nós. Algumas pessoas que estavam ali me relataram com os olhos úmidos que sentiram naquele instante uma calma diferente. Outras foram comedidas e disseram que era só a emoção do recomeço. Eu não tinha palavras prontas. A sensação dentro do peito era de cruzar uma linha tênue entre o que poderia virar história e o que precisava permanecer como caminho. A vigília ainda não começara oficialmente, mas a igreja já respirava de outra maneira. Havia um nó no ar, de expectativa e medo. Senti que algo importante estava prestes a acontecer, mas também sabia que a história não se resolveria numa noite. Reparo obedece ao tempo, e eu estava disposta a pagar esse tempo com trabalho e humildade. E ali, naquele corredor aceso por velas improvisadas e desenhos infantis, percebi que o pior já havia acontecido. Eu tinha ferido a comunidade, e que o melhor ainda dependia de escolhas pequenas, repetidas e ardentes como as velas que nos iluminavam. Ainda restava a vigília, as conversas, a possibilidade de reconciliação e, mais adiante, o fruto visível dos projetos que começamos a desenhar. Minha responsabilidade estava posta, meu orgulho no chão. Restava-me agora caminhar. Entrei na vigília com as mãos calejadas pela rotina dos últimos dias e com o coração aberto, ainda pesado, mas disposto. As pessoas iam chegando em pequenos grupos, algumas com olhos enxutos, outras com o semblante fechado, como quem carrega uma pedra no bolso. Havia velas por todos os cantos, mas nada de cenários coreografados, só luzes simples, de mão, tremelicando em bolsos e pupilas. Sentei-me na última fila, porque ser o centro não era mais meu papel. Meu lugar era ouvir. A cerimônia começou sem formalismos desnecessários. O padre que me aconselhara tomou a palavra primeiro e pediu calma. Esta noite é para escutar, nem para julgar, nem para provar nada.
Quem quiser falar, que fale com humildade. Quem quiser ficar em silêncio, que assim o faça. Foram palavras que aliviaram a tensão como quem abre uma fresta numa sala abafada. Houve quem chorasse de imediato e quem segurasse o choro até que a perna tremesse. O clima era de vigilância emocional, atento, mas sem espetáculo. Logo surgiu a fila de pessoas que queriam se aproximar, e as conversas foram curtas, diretas, humanas. Uma senhora idosa falou sobre promessas antigas. Um jovem confessou que seu afastamento da comunidade tinha raízes mais profundas do que qualquer imagem. Uma voluntária descreveu como sentira o peso da responsabilidade ao ver famílias fragilizadas. Quando chegou minha vez, não tentei me justificar. Falei com a voz Daisha, descrevi o que senti naquela noite do incêndio, disse do vazio que me seguiu e do quanto havia me equivocado ao achar que um gesto simbólico me livraria de feridas internas. Não pedi favores. Pedi perdão. Pedi também paciência. Pedi que me deixassem mostrar, com tempo e trabalho, que eu podia servir de outro modo. Havia palavras que queimavam mais que o aço do isqueiro. Agradeci pelas portas que me foram fechadas porque elas me ensinaram onde estava a minha soberba. Agradeci por quem ficou lutando, por quem ensinou com silêncio. Alguns responderam com um aceno contido, outros derramaram pranto. A reação foi plural e, justamente por isso, verdadeira. Durante a vigília, pessoas compartilharam experiências que depois circulariam em conversas e, mais tarde, em mensagens. Uma mãe me disse, com um certo assombro, que havia sentido uma presença de consolo enquanto rezava em casa. Uma calma estranha que a fez ligar para a filha e marcar um encontro. Um rapaz contou que, ao acender uma vela, viu um feixe de luz que atravessou a fresta da janela de forma incomum. Houve quem descrevesse cheiro de incenso onde ninguém havia passado naquela hora. Ouvi tudo com cuidado pastoral. Registrei, agradeci a confiança e acrescentei sempre a mesma observação. Aquilo pode ser interpretação de alguém sedento por sinais, pode ser memória coletiva, pode ser coincidência. Não transformei relatos em provas, transformei em oportunidade de escuta. No centro da capela, colocamos uma mesa com as cartas e desenhos que as pessoas vinham deixando. Havia coisas simples, um desenho de criança com riscas de cor mal contidas, uma lista pequena de promessas, palavras desajeitadas de quem não sabia como articular dor. Peguei aqueles papéis como se fossem mapas, mapas de perdas, lembranças e esperanças. Propus que, ao final da vigília, um grupo composto de representantes de diferentes grupos da comunidade se reunisse para ouvir com mais calma cada história e desenhar ações concretas. A vigília não encerraria a história, seria só um ponto de partida. Naquilo que para muitos foi o ponto alto da noite, ouvi o testemunho de Mãe Rosa. Ela subiu ao púlpito com as mãos trêmulas e falou de noites em claro, de um filho que lhe trouxera mágoas e de como a presença daquela imagem por tantos anos havia sido um lugar para chorar. Contou que desde o dia do incêndio sentira medo, uma sensação de que tudo dentro dela havia perdido referência. Ainda assim ela veio, porque algo a puxou de volta. No meio do relato, a voz falhou, e seu filho, que vinha evitando a conversão nos últimos tempos, entrou na nave, humilhado e arrependido. Abraçaram-se ali, diante de todos, numa cena curta e abrupta que fez a gente acreditar por alguns minutos que o trabalho de reparação era possível. Não foi um espetáculo, foi um encontro quebrado e humano. Alguns ali disseram depois que aquilo foi o que mais lhes tocou, uma reconciliação simples, sem efeitos especiais. Pedro, que sempre fora prático, apresentou um relatório inicial de atividades, um cronograma de mutirões semanais para atendimento a famílias, uma parceria com um serviço social local para encaminhamento de casos graves e oficinas de convivência que envolveriam outras lideranças religiosas. Ele pediu pessoas para se inscreverem como voluntários. Não foi uma solução mágica, mas foi a transformação da culpa em planejamento e do arrependimento em trabalho coordenado. Logo surgiram listas de nomes, mãos que antes se fechavam se levantaram. A mudança, percebi, não ocorreu por decreto, mas por pequenas adesões. No dia seguinte à vigília, a movimentação ganhou corpo. Montamos um núcleo de escuta com turnos de voluntários treinados para receber relatos de quem ainda se sentia ferido. Eu me responsabilizei por participar das rodadas de escuta pessoalmente, não para me tornar confessor universal, mas para ouvir o que ainda não havia sido dito. Muitas conversas foram curtas e dolorosas.
Minha avó costumava acender vela aqui. Perdi uma promessa. Isso mexeu com meu passado. Em cada caso, o testemunho exigiu atenção e ações práticas. Encaminhamentos para acompanhamento psicológico quando necessário, visitas domiciliares, convites para atividades comunitárias. A proposta de substituir a imagem voltou às discussões com mais maturidade. Não se tratava de repor por repor. Tratava-se de dialogar com a comunidade sobre o que se desejava recordar e a que se queria dar novo sentido. Promovemos uma assembleia aberta em que representantes de diferentes grupos, católicos, evangélicos, pessoas que não se identificavam com rótulos, jovens e idosos, foram convidados a opinar. O gesto de queimar a estátua havia sido individual, mas a decisão sobre o futuro daquele espaço precisaria ser coletiva. Foi um exercício necessário de democracia afetiva, ouvir sem imposições, aprender a ceder, reconhecer dores. Nesse processo, encontrei resistência de quem julgava qualquer substituição um gesto hipócrita. Expliquei com sinceridade. Não busco eliminar memórias, quero restabelecer laços. Ofereci uma proposta que surpreendeu alguns, que a nova imagem ou símbolo, se a maioria assim desejasse, fosse escolhida num consenso, mas que antes criássemos um memorial onde os fragmentos preservados pudessem ser expostos com cuidado, um pequeno espaço de memória para lembrar o erro e a reparação. Muitos aceitaram a ideia como maneira de não apagar o que aconteceu, mas de transformar o episódio em lição. Na semana seguinte, uma das reações mais difíceis aconteceu nas redes sociais. Surgiram postagens que descontextualizavam meu gesto e as iniciativas posteriores, transformando tudo num palco de polarizações. Aquilo trouxe tensão extra, voluntários relutaram, alguns parceiros se afastaram por medo de imagem pública. Reforcei com a equipe que nossa métrica não seria likes, mas vidas atendidas, não seria fama, mas a seriedade do compromisso. Trabalhamos com transparência, publicando relatórios simples do que fizemos, quantas cestas foram entregues, quantas visitas domiciliares ocorreram, quantas oficinas realizadas. Se havia algo que me incomodava, era usar a dor alheia como instrumento de autopromoção. Afastei qualquer possibilidade de espetáculo. Os projetos que começamos a implementar não foram soluções instantâneas. Uma das primeiras iniciativas foi um curso de convivência religiosa, aberto a todos, guiado por mediadores de diversas tradições. As primeiras turmas foram pequenas, cheias de dúvidas, algumas animosidades veladas, mas também curiosidade. Pessoas que nunca trocaram mais do que saudações passaram a dividir mesas e histórias. Em uma sessão, uma avó contou como rezava por cura e respondeu com dignidade às perguntas de um jovem cético que até então encarava a fé como algo distante. A convivência não anulou divergências, mas criou espaço para diálogo. Para mim, ver pessoas conversando, comendo juntas, brigando com respeito, tudo isso era fruto de reparo. Houve também iniciativas práticas. Coordenei, com Pedro e um grupo de voluntários, a entrega de cestas básicas a famílias que estavam em risco. Numa das visitas, encontrei uma casa com janelas velhas e um pai que chorava porque não sabia como dizer ao filho que havia perdido o emprego. A ação não resolveu todas as crises, mas ofereceu um respiro. Numa situação particular, Mãe Rosa voltou a se envolver com a cozinha solidária e, em certo sábado, trouxe um bolo para partilhar. A cena simples de mãos cortando fatias e distribuindo trouxe pequenos momentos de reconciliação. A reparação, aprendemos, não é convertida em um único espetáculo, mas em atos repetidos e discretos. Com o tempo, surgiram relatos que passaram a ser interpretados por alguns como sinais. Uma senhora lembrou que, numa noite de tempestade, uma vela deixada num canto da capela permaneceu acesa quando todas as outras se apagaram. Outro voluntário disse ter sentido um cheiro de ervas ao fechar a porta de um armário, sem que houvesse nada ali. Eu escutei, anotei e conservei uma postura prudente. Em conversas com o padre, retomávamos o mesmo conselho: acolher as narrativas, mas não transformar sensações subjetivas em certezas doutrinárias. O perigo de transformar um processo de cura em fetiche era real. O antídoto foi escutar e cuidar. A imprensa local, que inicialmente buscara o conflito, passou a nos acompanhar com cautela. Houve reportagens que destacaram as ações sociais e entrevistas com pessoas que haviam sido beneficiadas pelas cestas e pelas oficinas. Nem tudo ali foi suave. Críticas surgiram, e eu aprendi a não tomar elogios como prova de redenção, nem ataques como sentença final. O importante era a consistência das ações. Isso me obrigou a estabelecer rotinas.
reuniões mensais de prestação de contas, avaliações das iniciativas e uma rota de escuta contínua para evitar que ações se tornassem paternalistas. Em casa, a vida pessoal também foi transformada. Amigos antigos me testaram com silêncio e depois com perguntas difíceis. Alguns se afastaram, outros voltaram com receios. Persisti em comparecer nas reuniões, em aceitar que confiança se reconstrói com o tempo. Em momentos de fragilidade, recorri a leituras de autores que falam de responsabilidade moral e humildade ministerial, não para justificar o que fiz, mas para aprender a servir melhor. A liturgia pessoal mudou. As orações ficaram menos pomposas e mais práticas, com pedidos de coragem para ouvir, para trabalhar, para reparar. Houve episódios que me lembraram da complexidade humana. Em um domingo, um homem entrou na igreja e, de forma alterada, vociferou acusações, chamando meu gesto de intolerância. A cena foi tensa e exigiu prudência. Ao invés de responder com palavras inflamadas, pedi um momento de silêncio e convidei-o para conversar depois. Ele aceitou e tivemos um diálogo longo e dolorido. Ao final, não houve reconciliação definitiva, mas um passo em direção à escuta. Aqueles minutos serviram para lembrar que a reparação é feita de diálogos, que não erradicam mágoas instantaneamente, mas que podem dar direção. Com o passar dos meses, as ações começaram a mostrar frutos inesperados. Um ex-aluno, que antes havia se afastado por discordâncias doutrinárias, voltou à comunidade para trabalhar nas oficinas de esporte. Uma família que vivera uma briga antiga encontrou no programa de escuta a possibilidade de mediar e retomar o convívio. Jovens que eram apenas espectadores se mostraram interessados em voluntariar para projetos sociais. Não foi uma transformação massiva, mas foi um movimento discreto de pessoas que escolheram construir em vez de destruir. Numa dessas manhãs de mutirão, enquanto empilhávamos cobertores doados, encontrei Lucas correndo pelo pátio, livre de mágoas aparentes. Ele vinha trazer um recado. Uma vizinha precisava de ajuda para buscar remédios. O menino, com a coragem de quem não carrega preconceitos, pediu para participar do grupo de voluntários infantis. Organizei um espaço para isso, uma oficina lúdica, que ao mesmo tempo desenvolvesse empatia e responsabilidade. Ver crianças crescerem com oportunidades de servir tornou-se um dos maiores sinais de que um ciclo, embora doloroso, estava dando lugar a algo renovado. Em uma reunião posterior, com representantes de várias igrejas e movimentos sociais da região, decidimos formalizar um compromisso: a criação de um espaço comunitário que fosse de referência para atividades de convivência interreligiosa, um local neutro, onde memórias pudessem ser acolhidas e onde ações práticas pudessem ser desenvolvidas. A proposta partiu de pessoas que antes duelavam por interpretações, agora conversavam sobre logística. A ideia de transformar dor em serviço coletivo ganhou força. Propusemos ainda um calendário anual de encontros para lembrar as histórias, sem espetacularizar, mas para não permitir o esquecimento. Lembrar para não repetir. Lidar com a fama, ainda que local, exigiu aprendizados. Ofereci entrevistas, sempre com a mesma linguagem: assumir o erro, relatar ações, convidar a participação. Evitei sermões morais, porque já havia dado outros anteriormente. Aprendi a ouvir perguntas que feriam e a responder com transparência. Isso não apagou as críticas, mas amenizou a desconfiança. Passado o primeiro ano, as iniciativas tinham rotina e impacto mensurável. Acompanhamos famílias, registramos participações nas oficinas, mantivemos uma rede de escuta para casos emergenciais. O que parecia um desastre isolado transformou-se em uma alavanca de mobilização social. Em encontros informais, pessoas comentavam que o episódio havia criado uma urgência positiva. Agora a comunidade não discutia apenas símbolos, mas prioridades cotidianas. Alguns líderes religiosos disseram que isso havia sido um chamado para cuidar do que realmente importa: as pessoas. Porém, sempre que alguém sugeria a existência de um milagre tratável em termos sobrenaturais, eu me mantinha firme na cautela. Em uma entrevista coletiva, bati no mesmo ponto. Haverá interpretações diversas. Alguns sentirão consolo, outros simplesmente viram coincidências. Não podemos transformar sensações em dogma. O que há de extraordinário é a disposição de reparar e servir. Isso sim é o milagre que desejo testemunhar. Não pretendi diminuir a fé de quem vivenciou algo subjetivamente poderoso.
Quis apenas lembrar que a fé saudável caminha junto com o discernimento. Em privado, o padre que me acompanhara tornou-se meu parceiro de oração e de direção pastoral. Em vários momentos ele me puxou para reflexões diretas. O que você fez foi injustificável. O que você está fazendo agora é necessário. Mas não pense que com o trabalho você comprará perdão. A restauração humana é mais complexa. Suas palavras ressoavam quando eu me sentia tentado a buscar resultados rápidos. Ele também foi firme na defesa de que a comunidade precisava de justiça pastoral. Não vingança, mas medidas que mostrassem responsabilidade. Houve ocasiões em que percebi que nem tudo poderia ser reparado por mim. Algumas pessoas jamais aceitaram minha presença perto de certos ritos. Outras preferiram se manter afastadas. Aprendi a aceitar essa consequência. A humildade consiste também em reconhecer limites. Minha função passou a ser a de ser reparador e facilitador, não o de apagar tudo com um gesto de redenção pessoal. Alguns meses depois, numa celebração discreta, a comunidade votou pela colocação de um símbolo renovado, escolhido em assembleia. Não era uma réplica exata da peça anterior. Havia elementos novos, sinais de outras tradições e uma inscrição simples: memória e serviço. Ao mesmo tempo, inauguramos um pequeno espaço de memória com fragmentos preservados, acompanhados de relatos sobre promessas, cuidados e aprendizados. O memorial não foi erguido para exaltar a dor, mas para lembrar o preço da irracionalidade e a necessidade da reparação. A cerimônia de presença foi simples: lágrimas, cantos e depois um almoço comunitário. No corte do bolo daquele dia, percebi algo essencial. As pessoas não buscavam um espetáculo, buscavam pertencimento. Era possível reconhecer que meu erro havia ferido, e também era possível constatar que dali saíam projetos que atenderiam famílias e criariam vínculos. Para mim, aquilo não apagava o passado, mas demonstrava que havia escolhas diferentes ao alcance das mãos. Ao encerrar a história pública sobre o episódio, fiz algo que antes me pareceria humilhante. Pedi que as lideranças ecumênicas me avaliassem e acompanhassem as ações por 3 anos. Aceitei uma comissão de monitoramento que me cobriria e me permitiria agir com transparência. Foi uma medida de responsabilidade que, surpreendentemente, gerou mais confiança do que qualquer discurso eloquente. A prestação de contas se tornou rotina, e a comunidade pode ver que o arrependimento verdadeiro exige disciplina e fiscalização. Hoje, quando volto a passar pelo corredor da capela, encontro desenhos pregados nas paredes de crianças que participam das oficinas, mensagens escritas à mão com pedidos de oração por emprego e um mural com nomes de famílias assistidas. O clima é de trabalho e cuidado. Não se resolve tudo. Há feridas que caminham lentamente. Há pessoas que ainda preferem distância. Mas há também uma rotina que responde às carências reais. Não poderia terminar sem lembrar de Lucas, que me ofereceu lições fáceis e difíceis. Em certa tarde, ele me disse com a naturalidade das crianças que nem todas as coisas ruins precisam ser esquecidas para que a igreja fique bonita de novo. Essas palavras me acompanharam em noites longas. Ensinaram-me a transformar a vergonha em ponto de partida. E o que dizer do chamado de milagre que as pessoas tanto comentaram? Aprendi a nomeá-lo com cuidado. Para alguns, houve sinais que confortaram e abriram portas. Para outros, nada além de coincidências. Para mim, o verdadeiro acontecimento extraordinário foi outro: a ação humana que escolheu reparar. Aquele conjunto de decisões, pedir desculpas, escutar, trabalhar, criar programas sociais, admitir limites e aceitar controle, formou uma trama que, com o tempo, trouxe cura onde havia apenas dor. Se alguém quiser chamar isso de milagre, que o faça com responsabilidade, mas eu prefiro entender como fruto de responsabilidade humana transformada em serviço. Hoje, mantenho compromisso com aquela comunidade não porque quero apagar meu erro, mas porque quero comprovar que o arrependimento se traduz em perseverança. Coordenamos mutirões regulares, temos um núcleo de escuta ativo, projetos de formação para jovens e um calendário ecumênico de ações sociais. Não prometemos curas rápidas, prometemos presença, ações e responsabilidade. A história me ensinou que símbolos carregam memórias poderosas e que tratá-los com desprezo fere vidas. Também me ensinou que o caminho do reparo é coletivo e exige humildade. Se há uma lição clara que eu divido com quem me ouve é esta:
Quando erramos, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é escutar. O terceiro é transformar a dor em serviço que beneficie quem foi ferido. Reparar não é um ato único, é um estilo de vida que se manifesta em escolhas repetidas. Pode ser um pedido de desculpas público, pode ser a criação de um projeto social ou simplesmente a disposição de ficar e trabalhar quando todo mundo se afasta. Não peço que concordem comigo, peço que considerem fazer um gesto onde estiverem. Talvez precise pedir perdão para alguém, talvez precise oferecer escuta, talvez precise simplesmente recolher um fragmento e responder com cuidado. Reparar é um ato de coragem, que muitas vezes não dá retorno imediato, mas que transforma comunidades. Se esta narrativa tocou você, pense, qual pequeno gesto de reparação você pode assumir hoje? Se esta história ressoou no seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força da responsabilidade e da restauração. Inscreva-se para acompanhar outros relatos de pessoas que escolheram reparar e servir, não para espetáculo, mas para a ação concreta. E, se for apropriado, procure a sua comunidade e pergunte: o que posso fazer para ajudar a reconstruir?